Imagine por um momento que você acorda amanhã e percebe que algo está terrivelmente diferente. O silêncio é ensurdecedor. As casas ao redor estão vazias, carros abandonados nas ruas, roupas espalhadas pelo chão como se seus donos tivessem simplesmente desaparecido. Você corre desesperadamente procurando por alguém, qualquer pessoa, mas encontra apenas o eco dos seus próprios passos. Então, como um raio cortando a escuridão da sua mente, a terrível realidade se revela. O arrebatamento aconteceu, e você ficou para trás. Mas por quê? O que em sua vida espiritual fez com que você não fosse considerado digno de partir com os escolhidos? Enquanto adentramos juntos nesta revelação que pode mudar o curso da sua eternidade, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. O que você está prestes a descobrir pode ser a diferença entre a glória eterna e o desespero infinito. Meus irmãos e irmãs em Cristo, a palavra de Deus nos adverte com clareza cristalina sobre este momento que se aproxima como um ladrão na calada da noite. Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo nos revela, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas observe bem as palavras do apóstolo, nós, os que ficarmos. Isso implica que nem todos estarão prontos. Nem todos serão considerados dignos. E hoje, através da infinita misericórdia de Deus, você descobrirá exatamente quais são as 5 coisas que podem impedir sua participação neste evento glorioso e como evitá-las antes que seja tarde demais. A primeira coisa, o coração dividido entre 2 senhores. A primeira barreira que pode impedir seu arrebatamento é o coração dividido. Jesus Cristo foi categórico quando disse em Mateus capítulo 6 versículo 24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quantos de nós, no Brasil de hoje, não estão vivendo exatamente essa realidade? Durante a semana, nossa mente está completamente absorta pelos negócios, pelas preocupações financeiras, pelos prazeres mundanos. Pensamos em investimentos, em como conseguir mais dinheiro, em como adquirir aquela casa maior, aquele carro do ano. E no domingo, por algumas horas, tentamos servir a Deus como se fosse possível compartimentar nossa devoção. O profeta Elias enfrentou essa mesma questão no Monte Carmelo. Em 1 dos Reis capítulo 18 versículo 21, ele confrontou o povo de Israel com uma pergunta que ecoa através dos séculos até chegar aos seus ouvidos hoje. Então Elias se chegou a todo o povo, e disse, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Você tem cocheado entre 2 pensamentos? Sua vida financeira está sendo conduzida pelos princípios do reino de Deus ou pelas estratégias do mundo? Quando você toma uma decisão de negócios, a primeira pergunta que faz é o que Deus quer, ou quanto vou lucrar. O coração dividido é como uma casa construída sobre areia. Quando vier a tempestade do arrebatamento, quando o Senhor Jesus vier buscar aqueles cujo coração está completamente dedicado a Ele, os que têm o coração dividido descobrirão que não tem alicerce sólido. Eles serão como as 5 virgens nécias da parábola em Mateus capítulo 25, que ouviram o clamor aí vem o esposo mas não tinham óleo suficiente em suas lâmpadas. A segunda coisa, a falta de santificação prática. A segunda barreira que pode deixá-lo para trás é a ausência de santificação real em sua vida cotidiana. Não estou falando apenas de grandes pecados evidentes, mas daquela santificação prática que se manifesta em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação. O autor da carta aos Hebreus foi direto ao ponto em Hebreus capítulo 12 versículo 14, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Perceba que não é uma sugestão, é uma exigência divina. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas o que significa a santificação prática nos dias de hoje? Significa que quando você está dirigindo no trânsito caótico de São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer grande cidade brasileira, suas palavras refletem o caráter de Cristo. Significa que quando um cliente o engana ou quando um funcionário comete um erro, sua reação é temperada pela graça divina, não pela carne. O apóstolo Pedro nos exorta em 1 de Pedro capítulo 1 versículos 15 e 16, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Em toda a nossa maneira de viver.
Isso inclui como você trata a sua esposa quando está estressado com o trabalho. Inclui como você fala dos seus vizinhos quando eles não estão presentes. Inclui o que você assiste na televisão quando está sozinho em casa. Inclui como você conduz seus negócios, se você é honesto em suas declarações de impostos, se você paga seus empregados justamente. A santificação não é um evento de um momento, é um processo contínuo. É como Paulo descreveu em 2 aos Coríntios capítulo 3 versículo 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. De glória em glória. Isso significa que cada dia você deve estar mais parecido com Jesus do que no dia anterior. Se há áreas da sua vida onde você continua agindo exatamente como agia há 5 anos atrás, antes de conhecer verdadeiramente a Cristo, então há um problema sério na sua santificação. A terceira coisa, a ausência de vigilância espiritual. A terceira coisa que pode deixá-lo para trás é a falta de vigilância espiritual. Jesus foi claro quando disse em Mateus capítulo 24 versículo 42, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiar não é apenas uma postura passiva de espera. É uma atitude ativa de preparação constante. É como um soldado em seu posto de guarda, alerta, atento a qualquer movimento do inimigo, pronto para agir quando necessário. Quantos cristãos brasileiros têm vivido em uma letargia espiritual perigosa? Vão à igreja no domingo, cantam alguns hinos, ouvem a mensagem, mas durante a semana vivem como se Deus não existisse. Não oram regularmente, não leem a Bíblia, não buscam a face do Senhor com sinceridade. O apóstolo Paulo alertou os cristãos de Roma sobre este perigo em Romanos capítulo 13 versículos 11 e 12, e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. É hora de despertarmos do sono. A noite está passada, o dia está chegando. Os sinais estão por toda parte. Israel se tornou nação novamente em 1948, cumprindo a profecia de Isaías capítulo 66 versículo 8. Jerusalém está sob controle israelense desde 1967. A tecnologia existe para que toda a terra veja as duas testemunhas mortas nas ruas de Jerusalém, conforme descrito em Apocalipse capítulo 11. O Evangelho está sendo pregado em todas as nações através da internet e da mídia digital. Mas muitos cristãos continuam dormindo espiritualmente, distraídos pelas redes sociais, pelos entretenimentos mundanos, pelas preocupações excessivas com o futuro financeiro. Estão como as 5 virgens nécias que adormeceram esperando o noivo. A vigilância espiritual se manifesta em oração constante, em jejum regular, no estudo diligente da palavra de Deus, na sensibilidade às coisas do Espírito. É estar sempre pronto, com as vestes brancas da justiça de Cristo, com o óleo do Espírito Santo abundante na lâmpada da sua vida. A quarta coisa, a falta de frutos dignos de arrependimento. A quarta barreira que pode impedi-lo de participar do arrebatamento é a ausência de frutos dignos de arrependimento em sua vida. João Batista declarou em Mateus capítulo 3 versículo 8, Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Muitos cristãos brasileiros confundem arrependimento com remorso. Remorso é sentir-se mal pelo pecado. Arrependimento é mudança total de direção. É o que os gregos chamavam de metanoia, uma transformação completa da mente e do comportamento. Jesus contou uma parábola poderosa em Mateus capítulo 21 versículos 28 a 31 sobre 2 filhos. O primeiro disse que não iria trabalhar na vinha do pai, mas depois se arrependeu e foi. O segundo disse que iria, mas não foi. Jesus perguntou, qual dos 2 fez a vontade do pai? E concluiu, os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Que frutos você tem produzido que comprovam seu arrependimento genuíno? Se você era desonesto nos negócios antes de conhecer a Cristo, agora você é conhecido pela sua integridade absoluta? Se você era impaciente e explosivo com sua família, agora você é reconhecido pela sua mansidão e autocontrole? O arrependimento verdadeiro produz frutos visíveis. Em Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23, Paulo enumera esses frutos, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Estes frutos devem ser evidentes na sua vida profissional, familiar, social. Seus colegas de trabalho devem notar que há algo diferente em você.
Sua esposa deve testemunhar uma transformação real no seu caráter. Seus filhos devem ver em você um reflexo do amor de Cristo. Infelizmente, muitos cristãos no Brasil têm vivido uma fé nominal, sem transformação real. Continuam mentindo pequenas mentiras para se dar bem nos negócios. Continuam falando mal dos outros nas rodas de conversa. Continuam sendo impacientes no trânsito, desonestos com o fisco, negligentes com os pobres. Onde estão os frutos? Jesus disse em Mateus capítulo 7 versículo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Se alguém observasse sua vida por uma semana inteira, sem saber que você é cristão, conseguiria descobrir pela evidência dos frutos? A quinta coisa, a ausência de amor genuíno pelo próximo. A quinta e última coisa que pode deixá-lo para trás no arrebatamento é a falta de amor genuíno pelos outros, especialmente pelos irmãos na fé. Jesus foi categórico em João capítulo 13 versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor não é apenas um sentimento, é uma ação deliberada. É uma escolha consciente de buscar o bem do outro, mesmo quando isso nos custa algo. O apóstolo João foi direto ao ponto em 1 de João capítulo 3 versículos 16 a 18, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Quantos cristãos brasileiros conhecem irmãos em necessidade e fecham o coração? Sabem de famílias na igreja passando dificuldades financeiras, mas preferem gastar seu dinheiro em entretenimentos pessoais. Conhecem jovens desempregados na congregação, mas não movem um dedo para ajudá-los a encontrar trabalho. Jesus contou a parábola das ovelhas e dos bodes em Mateus capítulo 25, onde aqueles que herdaram o reino foram os que deram comida aos famintos, bebida aos sedentos, hospedaram os forasteiros, vestiram os nus, visitaram os enfermos e os presos. E quando perguntaram quando fizeram isso a Jesus, ele respondeu no versículo 40, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O amor prático pelos irmãos é um dos sinais mais claros da verdadeira conversão. Não é coincidência que João tenha escrito em 1 de João capítulo 3 versículo 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Permanecer na morte significa não ter vida eterna genuína. E se não há vida eterna genuína, não há participação no arrebatamento. É simples assim. O amor pelos irmãos se manifesta em perdão real quando somos ofendidos na igreja. Se manifesta em generosidade prática quando vemos necessidades. Se manifesta em paciência quando outros irmãos estão crescendo espiritualmente e ainda cometem erros. Se manifesta em restauração gentil quando vemos alguém caído em pecado, como Paulo orientou em Gálatas capítulo 6 versículo 1. Meus amados irmãos e irmãs, enquanto você ouviu essas 5 coisas que podem deixá-lo para trás no arrebatamento, talvez o Espírito Santo tenha tocado em áreas específicas da sua vida. Talvez você tenha reconhecido um coração dividido entre Deus e o mundo. Talvez tenha visto a falta de santificação prática nas suas reações diárias. Talvez tenha percebido que tem vivido em letargia espiritual, sem vigilância constante. Talvez tenha se dado conta de que seus frutos não condizem com seu arrependimento. Ou talvez tenha reconhecido uma frieza no amor pelos irmãos. Se o Espírito Santo está convencendo você de alguma dessas áreas, saiba que este é um momento de infinita misericórdia divina. Deus não quer que nenhum de seus filhos fique para trás. A palavra nos assegura em 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas lembre-se das palavras solenes de Jesus em Mateus capítulo 25 versículos 10 a 12, na parábola das 10 virgens, e, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e foi fechada a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse, em verdade vos digo que vos não conheço. A porta foi fechada. Chegou um momento em que não havia mais oportunidade. O tempo da preparação havia passado. Hoje ainda é o dia da salvação. Hoje ainda é o tempo da preparação. Hoje você ainda pode examinar seu coração diante de Deus, confessar suas falhas, buscar o perdão divino e iniciar uma transformação genuína através do poder do Espírito Santo. Ore agora mesmo, Senhor Jesus,
examina meu coração. Mostra-me se há alguma dessas 5 coisas em minha vida. Não permitas que eu seja deixado para trás quando vieres buscar tua igreja. Purifica-me, santifica-me, enche-me do teu espírito. Que minha vida produza frutos dignos de arrependimento. Que eu te ame acima de todas as coisas e ame meus irmãos como tu nos amaste. Prepara-me para aquele dia glorioso. Em teu santo nome, amém. O arrebatamento pode não ser amanhã literalmente, mas pode ser a qualquer momento. Jesus disse que viria como ladrão de noite, em uma hora que não esperamos. Você está pronto? Verdadeiramente pronto? Se esta mensagem tocou profundamente seu coração e abriu seus olhos para verdades que podem mudar sua eternidade, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar esta luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se neste canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que se revelam nestes últimos dias. E se o Senhor tocar seu coração para ser um parceiro desta obra, contribuindo financeiramente para que possamos alcançar ainda mais pessoas com estas verdades transformadoras, você pode deixar sua oferta de amor através do botão Super Thanks logo abaixo deste vídeo. Lembrando que sua contribuição deve brotar de um coração grato e voluntário, nunca de obrigação. Se Deus lhe deu prosperidade e você sente o chamado para ser parte desta missão de preparar a Igreja do Senhor para sua vinda gloriosa, sua parceria será uma bênção tanto para você quanto para milhares de vidas que serão alcançadas por estas mensagens. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes enquanto você se prepara diligentemente para o maior evento da história da humanidade, o arrebatamento da Igreja. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.